Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos aí ao Matemática Sem Trauma. Para quem não me conhece, eu sou o professor Dudan. E tô aqui nesse dia especial, dia de divulgação do tão sonhado e esperado edital do INSS em 2022, tudo bem? O edital saiu, a prova já está marcada para 27 de novembro de 2022, ali após o período eleitoral. E é um concurso que vai ter mais de vai ter 1.000 vagas, mais 3.000 vagas de cadastro reserva, um concurso de nível nacional, com prova em praticamente todos os estados. Então, um concurso que estava sendo esperado por tantos e um grande concurso aí para esse ano de 2022. Nesse edital de 2022, gente, comparando ao edital de 2016, nós temos aqui uma grata surpresa, né, na parte de raciocínio lógico matemático. O edital é o mesmo. Ou seja, eles deram o clássico Ctrl+C, Ctrl+V no edital de 2016 e replicaram ele para a prova de 2022. A banca segue sendo a banca CESP-Sebrasp, o que para nós tendenciosamente pode mostrar um cenário de prova muito parecido com o que foi em 2016, certo? Olha, isso é muito perigoso, tá? Porque de 2016 para 2022, nós temos 6 anos de evolução das principais bancas do Brasil, como o FCC, Sesgran-Rio, FGV e também a banca CESP, agora nomeada de Sebrasp. Então, é claro que uma prova de 2016 não traz a atual visão da mesma banca para uma prova em 2022, mas pode indicar aí alguns detalhes, alguns sensores, alguns sinais, seria o correto, sobre essa prova. E, atendendo a pedidos, eu vou corrigir integralmente essa prova de 2016 com todo cuidado e te mostrar o que cada questão exigia. E também já te convido para conhecer o nosso site www.matematicasemtrauma.com. A gente está com uma plataforma nova, né? Quando você entrar nesse site, vai ter lá, clique no conhecer o site novo. Estamos com uma plataforma nova com vários recursos para você, aluno, e cursos a preço muito acessíveis. E se você está me assistindo a essa live, né, a essa gravação, a esse vídeo, não sei quando é que você vai assistir, sobre a prova do INSS, sobre esse edital lançado, nós temos um cupom de desconto INSS em letras maiúsculas e garrafais, que vale até o dia 22 de setembro, ou seja, vale uma semana aí após a divulgação do nosso edital. Se você botar esse cupom, você vai ter um desconto de R$ 20 no nosso curso, que ao invés de sair por R$ 99,90, vai sair por R$ 79,90. Curso esse com vídeo-aula sobre a parte teórica de teoria dos conjuntos e porcentagens, tal qual está no edital, e toda a parte de lógica proposicional. Aliás, vamos dar uma olhada então nesse edital 2022, né? Ele vai cobrar os conceitos básicos de raciocínio lógico, as proposições, valores lógicos das proposições, sentenças abertas, número de linhas da tabela verdade, conectivos, proposições simples e proposições compostas. Também vai cobrar tautologia, operações com conjuntos e cálculos com porcentagens, tudo bem? Então é um edital exatamente igual como foi em 2016, com alguns detalhes que ao longo da correção da prova de 2016 eu vou passar aí para vocês, tudo bem? Vamos começar? Muito bem. Eu botei aqui na ordem de fácil para mais difícil, né? Botar primeiro as questões de lógica, deixei as de matemática por último. A primeira questão que eu vou resolver para vocês, dessa provinha de 2016, dizia o seguinte. A sentença, Bruna, acesse a internet e verifique a data de aposentadoria do senhor Carlos. Exclamação. É uma proposição composta que pode ser escrita na forma de P, chapeuzinho Q. Então aqui a banca exige de você um conhecimento claro, amplo e direto sobre proposições simples e proposições compostas. Aqui temos uma proposição composta, também foi afirmado no enunciado isso. Aqui temos uma proposição composta, uma conjunção, né, o conectivo E, que é representado pelo chapeuzinho. Só que aí entra o primeiro detalhe, né, que você vai ter nas primeiras aulas de lógica que você tiver aí com a gente no Matemática Sem Trauma. Normalmente frases que são imperativas, que são ordens, não apenas pela exclamação, tá, gente? Toma cuidado, porque muitas questões da banca CESP já tem o que a gente chama de jurisprudência cespiana, tudo bem? A banca CESP define algumas coisas como verdade absoluta ou toma algo como verdade para ela, e ela assume que aquilo é verdade. Se a banca CESP quiser de um dia para o outro assumir que 2 mais 2 são 5, ela vai assumir, isso vai cair em prova e você vai ter que se adaptar à banca. Por isso é de grande importância que você não só estude a parte de conteúdo, de teoria, como também se adeque à linguagem atual da banca CESP-Sebrasp, tudo bem? A banca Sebrasp é muito perspicaz quanto a isso. Ela pega alguns conceitos e chama de seu e muda o conceito e azar, o aluno vai ter que entender que é daquele jeito porque a banca CESP definiu, tudo bem? Então, nos conceitos básicos da lógica, frases com exclamação não seriam proposições, não seriam sentenças fechadas, tudo bem? Mas no caso aqui, não foi esse detalhe, até porque é uma questão da banca CESP com exclamação em que ela aborda isso e aceita que é uma proposição.
É porque é uma ordem, é o acesse a internet, tudo bem? Caso a frase fosse, Bruna acessou a internet e verificou a data da aposentadoria do senhor Carlos, aí o item estaria certo. Mas por esse motivo, por ser uma ordem, o item foi dado como errado. Tudo bem? Olha como é conceitual essa questão, tá? Bem conceitual mesmo. Mais uma questão da mesma prova, obviamente. Dadas as proposições simples P, sou aposentado, e Q, nunca faltei ao trabalho. A proposição composta, se sou aposentado e nunca faltei ao trabalho, então não sou aposentado. Deverá ser escrita na forma ali apresentada, usando-se os conectivos lógicos. Muito bem. Aqui nós temos o conectivo se então, né? E o então até pode ser, né, tirado da frase, não é obrigatório, mas o se está ali bem registrado. Então isso já dá uma classificação de uma proposição composta condicional. A causa é o que vem aqui antes do então, e ela por si só já é uma proposição composta, porque ela une duas ideias, né? Duas frases que falam por si só. Sou aposentado, nunca faltei ao trabalho. Sou aposentado, ele chamou de proposição P, nunca faltei ao trabalho, chamou de proposição Q. O ezinho aqui, que é um outro conectivo, que está na causa, né? Não é um conectivo mais amplo, como o se então, que é mais macroscópico. Esse E está microscópico, na causa. É representado pelo chapeuzinho. A gente vai cercar aqui com parênteses para indicar que aqui é a causa, né? Que a causa vem sobre toda essa estrutura, não só sobre o que. E a consequência é não sou aposentado. Se sou aposentado é P, não sou aposentado é tio P. Lembra que o tio ou a cantoneira, para algumas bancas, indica a negação de uma proposição simples ou até o indício ou o comando de negação de uma proposição composta. Tudo bem? Observe que exatamente como ele narrou ali no enunciado, por isso que esse item de fato é um item certo, tá? Então veja que 2 itens da prova, de 10, eram 10 questões na última prova, tá? Eram questões bem conceituais, bem simples. Então 2 de 10 já dava para garantir, sabendo o básico, a parte teórica, a parte, né, de regra mesmo, da parte de lógica proposicional. Muito bem. E aí agora a banca CESP entra numa vibe, né, que ela faz 3 questões sobre a querida condicional, dando à condicional uma carapuça nova, usando o logo, tá? Caso a proposição simples, aposentados são idosos, tenha valor lógico falso, então isso aqui é falso, tá? Então o valor lógico da proposição, aposentados são idosos, logo eles devem repousar, será falso. Muito bem. Esse logo, gente, há quem entenda como uma condicional, tudo bem? Os aposentados são idosos, então eles devem repousar. Se os aposentados são idosos, portanto, eles devem repousar, tudo bem? Então, na condicional, a gente sabe que vai ter uma causa e uma consequência. A causa seria aposentados são idosos, que eu vou chamar de P. A consequência seria eles devem repousar, que eu vou chamar de Q. Então, isso aqui é uma condicional, se P, então Q, tudo bem? E aí, o que a gente faz nesse ponto? A gente tem que entender nesse ponto que quando eu tenho uma condicional e ele afirma que aposentados são idosos é falso, automaticamente essa condicional vai ser verdadeira. Por quê? Porque você vai ter que lembrar que na condicional ela só vai ser falsa, a frase toda condicional, toda a sua estrutura, quando ocorre a clássica Vera Fischer. O que é a Vera Fischer, Dudan? É quando a causa é verdadeira, tem que ser a causa verdadeira, tá? Não pode ser estar na frente ou deslocada para o final. A consequência for falsa. Isso gera uma condicional falsa. E é o único cenário em que a condicional vai ser falsa, na Vera Fischer. Como a causa é, no início do enunciado, afirmada e é dita falsa, não vai dar Vera Fischer, né? Porque se a causa é falsa, vai dar ou Fischer-Fischer ou Fischer-Vera, dependendo da consequência. E Fischer-Fischer ou Fischer-Vera não é a Vera Fischer. Portanto, essa frase não será falsa, ela será verdadeira. Tudo bem? Tranquilo? Então era só ter conhecimento aí básico sobre a menina dos olhos de grande parte das bancas, que é a nossa querida condicional. Tranquilo? Beleza. Seguindo falando da condicional, supondo que P seja a proposição simples João é fumante, que Q seja a proposição simples João não é saudável. Então P ele chamou de João é fumante. Perfeito. Que João
não é saudável. Ei, João. Pobre João. Tá? Então, se P, então Q. Então, o valor lógico da proposição João não é fumante, logo ele é saudável, será verdadeiro. Se João fumante é P, João não é fumante é tio P, porque é a negação, né? Você inseriu o não ali junto ao verbo mais forte, que é o verbo de ligação. Logo, ele, João é saudável, é a negação de que. Então, nós temos ali uma condicional se tio P, se tio P, então tio Q. E afirma que ela vai ser verdadeira. Qual é o detalhe, gente? O detalhe principal aqui, e a questão tem que ser muito direta, tá? É que ele começa a questão de maneira muito delicada, né? Muito leve no caso. Proporção P, João é fumante. Proporção Q, João não é saudável. E ele tenta te enganar com esse jogo de cena aqui, ó. Ele não fala qual é o valor lógico dessa condicional. Ele fala que se João é fumante, então João não é saudável. Ele fala pra você, ó, pega aí duas proposições. João é fumante. João não é saudável. E eu vou te dizer, ó, se João é fumante, então João não é saudável. Tudo bem? Tranquilo? Então ele está afirmando que se João é fumante, então João não é saudável. Observa bem, ele está falando isso, tá? Ele está afirmando. Então a gente está supondo que isso é uma verdade, tá? Então está dizendo que se P, então Q é uma verdade. O que nós temos ali na sequência? Uma outra condicional em que ele negou, mas não trocou de posição. E afirma que isso será verdadeiro, tá? Primeiro, sendo verdadeira a primeira condicional, a gente tem que entender que a condicional é verdadeira em três cenários, né? Quando é verdadeira a causa e verdadeira a consequência, quando é falsa a causa e verdadeira consequência, ou tudo falso. Por quê? Porque, de novo, como foi na questão anterior, uma condicional só é falsa no único cenário da Vera Fischer falsa, quando a causa é verdadeira e a consequência é falsa. Então, se a gente supor, para quem quiser olhar por esse jogo de cena que a banca fez, tá? Que isso aqui é um indício, quem quiser, tá? A entender que isso aqui é um indício de que a banca está me dizendo que essa condicional é verdadeira, porque está falando supondo. Então a gente está assumindo essa premissa, tudo bem? Então eu estou supondo que João é fumante é uma proporção simples, João não é saudável é uma proporção simples, e que a composta se João é fumante, então João não é saudável, é verdadeira. Estou supondo isso, né, nas entrelinhas, tá? Então o que eu poderia afirmar sobre João não é fumante, logo ele não é saudável? Várias coisas. Porque se eu montar pela tabela verdade, olhando essas três hipóteses aqui, eu tenho que lembrar que quando eu nego uma proposição simples, além de botar o não na frase ou tirar o não na frase junto ao verbo mais forte, invertendo o seu sentido, eu também vou inverter o seu valor lógico, certo? Então tio P, olhando na mesma linha que está ali, ó, vai ser falso, tio Q vai ser falso. E na condicional, Fischer é verdadeiro. Ou na segunda linha, tio P vai ser verdadeiro, tio Q vai ser falso. E aí, deu a Vera Fischer, o que seria falso. Ou na última linha, ambos verdadeiros, o que seria também verdadeiro. Então não dá para afirmar que esta condicional nova vai ser verdadeira, porque ela vai ser verdadeira em dois cenários e falsa num outro cenário, por isso que o item estava errado. Isso é a maneira mais, né, minuciosa de analisar essa questão. Era você realmente montar uma tabela verdade, tá? Para João é fumante, João não é saudável. Ó, vamos montar aqui a tabela verdade para P e Q, tá? E vamos botar aqui no final. Se P, então Q. Tudo bem? A gente sabe que ou ambos são verdadeiros, ou é verdadeiro a primeira proposição e falsa a segunda, ou o contrário, ou ambas são falsas. Como é uma condicional, Vera é verdadeiro, Fischer Vera é verdadeiro, Fischer é verdadeiro e Vera Fischer falso. Tudo bem? E aí eu vou botar aqui o valor lógico agora da negação de João é fumante, que João não é fumante, e a negação de João não é saudável, que seria João é saudável, tá? E aí a condicional criada por essas duas negações respeitam, obviamente, linha por linha. Se P é verdadeiro aqui, tio P vai ser falso. É atrelado, né? Assim como o tio Q também vai ser falso, porque tem que depende do valor lógico de Q. O tio Q é a sua negação, a negação muda o valor lógico. Aqui, como P é verdadeiro, tio P vai ser falso. Como Q é falso, tio Q vai ser verdadeiro. Aqui, como é falso, é verdadeiro. Como Q é verdadeiro, vai ser falso. Aqui, como ambos são falsos, ambos vão ser verdadeiros. Mas supondo que ele está me dizendo que a condicional ela é verdadeira, ele está dizendo que, ó, e que
Se João é fumante, então João não é saudável, está me dando, ó, essa frase é uma premissa. Logo, como toda premissa, ela é verdadeira. Então, eu estou riscando aquela linha ali só para economizar meu trabalho, tá? E para assumir essa hipótese. Então, o valor ou os valores lógicos da nossa nova negação, da nossa nova condicional, perdão, com a negação das duas proposições simples, seria Fischer-Vera, verdadeiro, Vera-Fischer, falso. Aliás, Fischer-Fischer, verdadeiro, Vera-Fischer, falso, Vera-Vera, verdadeiro. Então, a gente vai ter dois possíveis valores lógicos nos três cenários possíveis, por isso que não dá para dizer que é verdadeiro, tudo bem? Essa é a análise feita pela tabela verdade, né, com todo cuidado. Uma maneira mais dinâmica de fazer, para a gente encerrar essa questão, é entender que, de alguma forma, eu posso supor que ele não me disse nada sobre isso aqui. Então, se ele não me disse nada sobre isso aqui, como é que eu vou atribuir valor lógicos às duas proposições simples? Então, não tem como também atribuir valor lógico às suas negações. Então, não tem como concluir que ela é verdadeira. Essa foi a análise de alguns, né, candidatos, de alguns até professores, de maneira mais sucinta. Eu acho arriscado, porque eu vejo, na minha visão mesmo, gente, que a Banca CESP está dizendo o seguinte, ó. Olha a proposição simples, João é fumante. Olha a outra proposição simples, João não é saudável. E acredite, se João é fumante, então João não é saudável. Então falando pra você, ó, tome isso como verdade. Receba, não é isso que o Luva de Pedreiro fala? Receba. Tá aí, ó, receba. Tome isso como verdade. Então isso aqui é uma verdade. Tudo bem? É por isso que a gente tinha ali as três possibilidades. Ou Vera-Vera, ou Fischer-Vera, ou Fischer-Fischer. Só não pode ser Vera-Fischer, porque a condicional é falsa nesse caso. E aí, não satisfeita, Banca CESP naquela época cobrou mais uma questão de condicional. Preciso dizer e reforçar o quanto a condicional é a menina dos olhos da Banca CESP? Não, não preciso falar isso, e a tendência é que tenhamos duas questões sobre isso na prova, tudo bem? Antônio fuma 10 cigarros por dia. Logo, que é uma condicional camuflada, a probabilidade dele sofrer um infarto é 3 vezes maior que a de Pedro, que é não fumante. Isso aqui é só uma explicação, né, um vocativo aposto, sei lá o nome disso aqui, quem é do português sabe melhor do que eu, não precisa contar com isso não. A ideia é, se Antônio fuma 10 cigarros por dia, então a probabilidade dele sofrer um infarto é maior que a de Pedro. Isso é uma proporção composta? Claro que é. Temos uma causa, Antônio fuma 10 cigarros por dia, e uma consequência, a probabilidade dele sofrer um infarto é maior, é grande. Pronto, tira ali o é grande, esquece isso aqui, tira aí é grande. Certo? Então temos uma causa e uma consequência. E por termos uma causa e uma consequência, unidas por um logo, aí no papel de condicional, a gente percebe então que nós temos ali uma proposição composta por condicional. Tudo bem? Beleza. Muito bem. Seguindo então agora para um outro tópico do edital, nós também tivemos nessa prova de 2016, gente, duas questões sobre tautologia, tá? Que é um assunto que está no edital de forma bem clara e que pode, deve, vai vir cobrado em 2022. Você tem que saber o que é uma tautologia. Tautologia, contradição e contingência também estão presentes nas nossas aulas, porque são assuntos correlatos, ali eles se relacionam. Mas a banca só vai cobrar tautologia? Cuidado! Ela pode cobrar também uma contradição. A tautologia é aquele cenário em que uma proposição composta ela vai ser sempre verdadeira em cada uma das linhas da sua tabela verdade. Sempre verdadeira, nunca vai ser falsa, tudo bem? Então ele fala aqui, ó, considerando as proposições simples, Cláudio pratica esportes e Cláudio tem uma alimentação balanceada. É correto afirmar que a proposição Cláudio pratica esportes ou Cláudio, ele não pratica esportes e não tem uma alimentação balanceada é uma tautologia, certo ou errado? Existem alguns atalhos para tautologia? Existem, mas aqui no caso é melhor fazer a tabela verdade, tá? Eu vou botar então ali, vou chamar de P, que ele pratica esporte, e de Q, que ele tem uma alimentação saudável. Então os valores lógicos aqui de P, Q, tio P, tio Q, e vou montar o que ele disse ali, pratica esporte, ou não pratica esporte, e não tem uma alimentação saudável. Olha aqui a estrutura composta que ele quer que eu analise, tá? Tudo bem? Então, primeiramente, vamos definir os valores lógicos de P, Q e as suas respectivas negações, tá? Se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, as suas negações vão ser ambas falsas. No caso de P ser verdadeiro e Q ser falso, que é um outro cenário, uma outra hipótese, a negação de P vai ser falsa e de Q vai ser verdadeira. No caso do contrário, a negação de P vai ser verdadeira e de Q vai ser falsa. E se ambos forem falsos, aqui ambos vão ser verdadeiros.
que é o detalhe aqui, tá, gente? É você perceber que o ideal é você pegar na hora da prova uma canetinha, né? Caneta preta, obviamente, e botar aqui pequenininho, ó. Os valores lógicos de P, que é a primeira coluna. Primeira coluna. Ou tio P, que é a terceira. E tio Q, que é a última. Ali em vermelho. Tudo bem? Beleza. O que acontece? Dá para analisar da esquerda para a direita, tá? Então, analisando da esquerda para a direita até aqui, basicamente, com ou, né? Com ou, V ou F. Qual é a regra do ou, da disjunção inclusiva? Isso aí. Só vai ser falso se tudo for falso. Onde houver verdade, contamina. Então é verdade esse bilhete, é verdade esse bilhete, é verdade esse bilhete e é verdade esse bilhete. Por enquanto tá tudo verdadeiro. Vou marcar lá então que o item é certo, porque é uma tautologia. Calma, tem ainda a participação da nossa outra proposição simples, que é a tio Q, unidos por um E. E quando eu tenho então, eu posso até apagar aqui ó, na prova, eu posso riscar, que agora eu tenho valor lógico daquela primeira estrutura já, tendo ela e olhando ela como uma composta. Então quando eu tenho aqui um V e F, V e V, V e F, V e V, na conjunção, que é esse E, o chapeuzinho, a falsidade contamina. Ela só vai ser verdadeira no único caso em que tudo for verdadeiro. Ou seja, aqui vai ser falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. E isso descaracteriza a tautologia, por isso que o item está errado, tudo bem? Esse é o detalhe, por isso que o item está errado, errado. Não podemos esquecer desse detalhezinho, tá, gente? Muito, muito cuidado, tá? Então, não é uma tautologia, por isso que o item está errado. Ok? E aí, mais uma questão na mesma prova de tautologia. Para quaisquer proposições P e Q, com valores lógicos quaisquer, tanto verdadeiros quanto falsos, a condicional ali apresentada será sempre uma tautologia. E aí, de novo, vamos fazer a tabela verdade. Valores lógicos de P e Q, tá? Depois a gente vai definir o valor lógico do que está dentro do parênteses, que aqui, ó, a gente tem duas condicionais, né? Uma externa macroscópica e uma interna. Então a gente tem que entender que no cenário macroscópico, aqui está a causa e aqui está uma consequência que é composta por si só. Tudo bem? Então a gente vai primeiro definir o valor lógico da consequência, depois vamos achar o valor lógico de toda a estrutura como um todo, né? Como a gente está tratando só de duas proposições simples, P e Q, ou ambas são verdadeiras, ou ambas são falsas, ou uma é verdadeira e a outra é falsa. Eu sempre faço essa ordem, você pode escolher a ordem que você quiser. Logo, a consequência, né, que está ali dentro do parênteses, você poderia botar aqui os valores lógicos pequenininhos, para não se confundir visualmente na prova. Como vai ter só caneta preta, coloca bem pequenininho. Aqui é o valor lógico de P e Q. Como é uma condicional, a gente sabe, vera, vera, verdadeiro, Fischer, vera, né? Aqui está a causa, ó, sentido certo é esse. Fischer, vera, verdadeiro, vera, Fischer, falso, Fischer, Fischer, verdadeiro. Esses aqui, então, são os valores lógicos lá da consequência que está lá. Aí, para matar a charada, eu repito aqui o valor lógico de P, que é a primeira coluna, que é a causa master, né, a causa macro. E aí, mata a charada, já que é uma outra condicional, envolvendo o valor lógico de P, que está em vermelho, o valor lógico dessa consequência composta, que está em azul. Então, vera, vera, verdadeiro, vera, vera, verdadeiro, Fischer, Fischer, verdadeiro, Fischer, vera, verdadeiro, e aí sim temos um caso de tautologia. Por quê? Porque aqui nesse exemplo, nessa questão, eu defini os valores lógicos e consegui comprovar que a estrutura como um todo vai ser sempre verdadeira. Perdão. Independente dos valores lógicos lá atrás empregados. Tudo bem? Mas é claro, eu tenho que montar essa tabela verdade com todo cuidado, com muita cautela, com muito cuidado mesmo. Ok? Beleza. Chegamos então nas questões de teoria dos conjuntos. E aí traz uma questão bem legal. Ele fala que uma população de 1000 pessoas acima de 60 anos foi dividida em dois grupos, tá? O grupo A, aqueles que já sofreram infarto, com 400 pessoas. E o grupo B, aqueles que nunca sofreram infarto, com 600 pessoas. Cada uma das 400 pessoas do grupo A ou é diabética, ou é fumante, ou é ambos. E o grupo B tem fumantes, ex-fumantes e não fumantes. Ou que nunca fumaram.
com base no item a seguir. Perdão. Das pessoas do grupo A, então eu estou falando dessas 400 pessoas, né? 280 são fumantes e 195 são diabéticas. Então, 120 pessoas são diabéticas e não são fumantes. Gente, uma questão clássica de diagrama de Venn, teoria dos conjuntos, tá? Então, diabética, conjunto vermelho para lembrar o sangue. Quem é diabético vai estar aqui dentro. Fumante, conjunto azul, tá? E aí nós temos 4 tipos de pessoas no conjunto A. Quem é só diabético, quem é só fumante, quem é diabético e fumante. Tudo bem? E aqui quem não é nada, que obviamente vai ser 0. Por que vai ser 0? Porque ele fala que dessas 400 pessoas, ou ela é diabética, ou é fumante, ou é ambos. Nenhuma pessoa que já teve infarto não é nem diabético nem fumante, ele é um dos dois. Tudo bem? Isso é assustador, né? Tá? Então nós temos que entender que cada lacuna tem uma representatividade. A intersecção é quem é diabético e fumante, tá lascado, né? E aqui no cantinho quem é só diabético, quem é só fumante. E qual é o erro master de quem não domina a teoria dos conjuntos? Assunto esse que também está presente nas aulas do Matemática Sem Trauma para o concurso do INSS, tá? Para você, especialmente para você. É você entender que quando ele fala que 280 pessoas são fumantes, você não pode botar o 280 aqui. Porque quando eu falo são fumantes, eu me refiro a todo o conjunto fumante. Essa lacuna é quem é apenas fumante ou só fumante. Ele não usou o conectivo só, apenas ou somente. Então esses 280 é a somatória dessas duas lacunas, que compõem todo o conjunto azul fumante. Na mesma ideia, quando ele fala que 195 são diabéticos, ele fala desses dois juntos. Os que são só diabéticos, que são diabéticos, e os que são diabéticos e fumantes, que também são diabéticos. Tudo bem? Então isso a gente chama de conjunto integral. Os 280 fumantes referem-se ao conjunto inteiro de fumantes. Os 195 diabéticos se referem ao conjunto vermelho de diabéticos. Tá? E a gente sabe o quê? Que a união dessas 3 lacunas, ou desses dois conjuntos, ou a soma das 3 lacunas, vai fechar as 400 pessoas que já tiveram infarto. Porque ou ela é diabética, ou é fumante, ou é os dois. Não tem como não ser ambos, ou não ser um deles. Por isso a gente zerou a parte externa. Tudo bem? E aí o que vem? Vem aquela regra máxima de teoria dos conjuntos. Quando eu somo os conjuntos integralmente e comparo essa soma integral, que ela é superfaturada com o que eu sei que tem lá dentro, a diferença entre eles, 75, é a intersecção. Bingo! Achei a intersecção. Aí agora basta eu diminuir. 75 de 195 aqui vão ter 120, e ali 280 aqui vai ter 205. Pode ver que a soma de 120, 75 e 205 bate os 400. E aí ele está pedindo o quê? Quais ou quantos são diabéticos não fumantes? Ou seja, quantos são só diabéticos? 120. E é bem o que ele afirmou. Portanto, o item está certo. Tudo bem? Passando para a próxima questão, que é o mesmo texto de apoio, agora usando o grupo B. O grupo B, ele é formado por 600 pessoas. Agora, muito cuidado, tá? Uma questão que trata de porcentagem e com um detalhe mórbido no final que é, para mim, muito preocupante. Tudo bem? Você olhou o edital comigo de 2016, não olhou? Não havia nenhum sinal de que a banca cobraria isso aqui, ó. Probabilidade. Ela cobrou probabilidade e não tirou o pé. E assumiu que isso estava no edital nas entrelinhas de porcentagem. Beleza. Eu falo nas minhas aulas que probabilidade é um desdobramento de porcentagem, sim. Mas CESP, Sebrasp, bota no edital. Ajuda os professores a ajudarem os seus alunos. E a gente tem que saber o que vai cair na prova para poder preparar o aluno para isso. Quer cobrar probabilidade? Bota lá, eu te faço esse pedido, tá bom? Então, o grupo B tinha 600 pessoas, tá? Ele fala que 20% do total são fumantes. Então, fumantes, vou chamar de F. 20% de 600, tá? Primeiro, porcentagem é um assunto sempre cobrado em prova. Tem que ter calma, tá? Então, o que você vai fazer aqui agora é calcular quantos são fumantes. Dudan, como é que eu calcularia 20% de 600? Você não vai calcular, você vai pensar. 10% de qualquer valor, e eu ensino isso em aula, é só movimentar a vírgula do número original, que no caso aqui está à direita, uma casa para a esquerda. Você vai achar 10% de 600 igual a 60. Não é cálculo, é só movimentar a vírgula, tá? Então 20% vai ser o dobro. E o dobro de 60, então, seriam 120. Atenção agora, porque ele fala que 30% da quantidade de fumantes não é do total. Lembra que a porcentagem ela é um dado relativo. Uma coisa é 20% do total de pessoas do grupo B, por isso que eu fiz 20% de 600.
Poderia, inclusive, fazer aqui, ó, 20% de 600. Corta os zerinhos, 20 vezes 6 daria os mesmos 120? Posso calcular? Posso. Mas é claro que 20% sendo o dobro de 10% dá muito atalho para quem está bem preparado, que no caso vai ser você. Tudo bem? Ele fala que 30% são os ex-fumantes, vou chamar de ex, tá? Mas é 30% dos fumantes. Então eu tenho que entender que 10% dos fumantes é 10% de 120, que de novo, move a vírgula uma casa para a esquerda, dá 12. Então 30% é 3 vezes 12, que seriam 36 ex-fumantes. Esses dois grupos juntos já são 156 pessoas, de 600. O que falta aqui são os não fumantes, que seriam os 600 menos 156, ou seja, 444 pessoas. Então, usando os conceitos mais básicos de porcentagem, aí sim ainda dentro do edital, você achava esse item, tudo bem? E aí você entendia que os não fumantes são 444 pessoas. Ele quer saber qual é a probabilidade de escolher um indivíduo e ele ser não fumante. Ou melhor, dele não ser nem fumante nem ex-fumante. Poxa, se ele não é nem fumante nem ex-fumante, ele tem que ser não fumante, tá? Então a probabilidade dele ser um não fumante é o que eu quero pelo que eu tenho. Para mim esse assunto está fora do edital. Acho que a banca podia ter colocado ou ponderado melhor. Essa probabilidade vai ser então de 444 sobre 600. E se você chegou até aqui e achou essa probabilidade, conseguiu estruturar ela, respira fundo que tu já fez a parte mais difícil. Se você assistir as minhas aulas, eu vou colocar o módulo de probabilidade de propósito no nosso curso do INSS e vai ser um dos poucos cursos do Brasil que vai colocar. Porque eu estou vendo o que a Banca SES fez na prova passada. É claro que ela pode seguir a risco o edital e não cobrar agora. Mas tendo em vista que o edital é o mesmo e que ela cobrou probabilidade na prova anterior, eu vou colocar com todo o cuidado no último módulo do nosso curso e vou escrever adicional. Assiste quem quiser. Tudo bem? Assiste quem quiser. Porque, de fato, a gente quer deixar vocês bem preparados para a prova. Tudo bem? Tranquilo? Vamos embora então. Então, para você que está assistindo as minhas aulas, para você que já assistiu minha aula de probabilidade, o que é uma probabilidade? O que é uma porcentagem? Vamos mais simples. O que é uma porcentagem? É uma fração sobre 100, né? Então, para eu não ter que fazer essa conta toda na hora da prova e perder tempo, já que o tempo na prova é fora, né, é fundamental, eu vou dividir por 6 o meu denominador. Por quê? Porque eu percebo que se eu dividir 600 por 6, dá 100. Vou até sair da tela, tá, gente? Eu fiquei tímido agora para não cobrir o espaço de vocês. Então, quando eu dividir 600 por 6, dá 100. Só que eu tenho que dividir também o numerador para manter a proporção, né? E 444, quando eu dividir por 100, vai dar ali 74. Tudo bem? Então, a nossa probabilidade era de 74%. Ele fala que é inferior a 70%, por isso que o item estava errado. Voltando para a tela. Recapitulando, tá? Feita a conta. Fumantes, 120. Ex-fumantes, 36. Não fumantes, 444. A probabilidade de ser um não fumante era 444 pelo total, que são 600. Isso vai dar, então, 74%. Tudo bem? Essa era a ideia. Mas olha todos os atalhos que eu usei. Olha tudo que eu fiz nessa questão para ganhar mais tempo nela. Questão difícil, sim, principalmente por envolver um assunto que não estava no edital. Você pode voltar lá para o início dessa aula, dessa live, dessa correção de prova e ver que não está no edital. E não estava nem no de 2016 e nem está no de agora. Mas o nosso curso vai ter uma aula só de probabilidade para isso. E para fechar, uma das questões mais difíceis da prova de 2016, uma questão técnica de conjuntos, tá? Eu vou fazer duas resoluções, uma com exemplo e outra com o diagrama, tá? Julgue o item a seguir. Se A, B e C forem conjuntos, quaisquer, tais que. Essa é a informação principal da questão, tá? Ele fala que A e B estão contidos em C, ou seja, nós temos um conjunto C maior e que A e B estão dentro de C, integralmente dentro. Contido é estar dentro, tá? Então tem aqui o A, tem aqui o B. Opa, tem aqui o B, tudo bem? Só que tem um detalhe nessa questão que pode te levar a cometer um erro mortal, que é perceber que a questão não fala da relação entre A e B, entre os dois. Então nós temos duas possibilidades de relacionamento entre A e B. Eles não se tocam, são conjuntos ditos disjuntos. Outra, eles se tocam, tudo bem?
E aí ele pede toda essa operação aqui, tá? Vamos começar. Para começar, C barra A. O que é C barra A? É a ideia de conjunto complementar. É o que está fora do A limitado pelo C. Vou pintar em verde, tá? Em verde o C barra A. Vou fazer na mesma corzinha que está aqui, então. C barra A em verde. Aqui. Tá fora de A só, tá? E aqui também, fora de A. Não pode entrar no A. Como se o A tivesse um campo de força. O complementar é o que está fora do conjunto desse conjunto A limitado a C, dentro de C e fora de A. Tudo bem? Depois, em laranja, a união B. A união B é o casamento de A e B, é a junção. A união B é isso aqui. A união B é isso aqui. Tudo bem? E ele fala da intersecção entre essas duas estruturas. O que é a intersecção? É o que tem em comum, é onde está laranja e verde. Onde é que está laranja e verde no primeiro desenho? Tá aqui, ó. Vou passar em roxo, tá? Vamos supor que a laranja e verde deu um roxo. Aqui tá laranja e verde, misturou as tintas, deu roxo. Aqui tá laranja e verde, mas só no cantinho do B, lembra? Porque o verde não pode entrar em A. Tá? Beleza? Isso aqui então eu pintei em roxo, tá? Essa estrutura toda eu pintei em roxo. Tudo bem? Ele afirma nesse item que isso é igual à intersecção de C e B. Gente, a interseção de C e B no primeiro desenho é o próprio B. Estaria certo. Pelo primeiro desenho estaria certo. Porque realmente daria o próprio B. Tá vendo? Mas no segundo desenho, dá só a parte exclusiva de B, se a gente fosse analisar pelo desenho. Aqui, por esse desenho, daria errado. Tá, Duda, mas e aí então? Se eu fizer o primeiro desenho, vai dar certo. Se eu fizer o segundo, é errado. Tem dois gabaritos? Não. Para ele afirmar que isso aqui é certo, tinha que ser sempre certo. Então, essa estrutura não é igual. A parte da esquerda, que está pintada em roxo, não é igual à interseção de C e B. É igual só nesse primeiro cenário, no segundo não é. Então, por isso que o item estava errado. Tudo bem? Vou fazer agora dando exemplo, tá? Para vocês. Também vou fazer de duas maneiras diferentes. Tá lá. Supondo que o A é o conjunto formado por 1 e 2, o B por 1, 2 e 3. Eles têm uma intersecção entre eles, que é um dos cenários que nós vimos. Então o C é 1, 2, 3 e 4. Ele diz que A, B e C estão contidos em A e B estão contidos em C. Então A e B tem que ser construído com elementos de C. Não pode ter nada de diferente, né? O A tem 1 e 2, que estão em C. O B tem 1, 2, 3, que também está em C. C barra A é o conjunto C menos o conjunto A, é o complementar. Então eu pego o que está em C, desconto o que está em A, sobra só 3 e 4. O A união B junta tudo sem repetir, é a união dos dois conjuntos, 1, 2 e 3. A intersecção dos dois aqui, ó, interseccionar 1, 2 e 3 com 3 e 4 vai ser só o 3. E a intersecção de C e B é C e B em comum. O que C e B tem em comum? O 1, o 2 e o 3. Então você percebe que não são coisas iguais. Essa parte aqui é só o 3, essa parte aqui é 1, 2 e 3. Então o item está errado nesse cenário. Mas se porventura você fez nesse outro cenário aqui, e esse é o problema de ter essas duas possibilidades, já que a gente não sabe a relação de A e B, supondo que A e B são disjuntos, ó, na primeira resolução eles têm elementos em comum, eles não são disjuntos. Mas na segunda resolução eles são disjuntos. Tá? O A é formado por dois elementos, o B por outros dois, o C tem inclusive um elemento a mais que não estava neles, também pode acontecer. Eu faço todo o processo de novo. E nesse todo o processo vai dar certo. E é como eu fiz nos desenhos. No desenho em que A e B não se misturavam, era certo. Quando havia intersecção entre eles, não dava certo. E muita gente não percebeu. Muita gente desenhou o primeiro cenário, ou fez só a primeira ideia, que é essa aqui, quando não há intersecção entre eles, e achou certo. E realmente vai dar certinho, ó. Vai dar igual essa, vai dar o mesmo conjunto, a mesma resolução. Mas, havendo intersecção entre A e B, não vai dar a mesma. Tanto pelo desenho, como aqui pelo exemplo. Aí você pode olhar o exemplo anterior, em que essa parte aqui vai dar só o elemento 3, essa parte aqui vai dar 1, 2 e 3. São conjuntos diferentes, tá? A questão difícil, era a mais difícil da prova. Lembrando que a ideia de conjunto complementar está no nosso material e a Banca CESP é uma das únicas bancas no Brasil que cobra isso. E ela pode complicar a prova de 2022, fazer aquela questão que vai definir a sua aprovação em cima desse assunto. Beleza? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado da resolução da prova, do comentário sobre esse edital de RLM. Deixem o seu like aqui no nosso vídeo do YouTube, se inscreve no nosso canal, nos segue no Insta também, no @matemática sem trauma, me segue no @profdudan. E quem não conhece nosso site, é só acessar www.matematicasemtrauma.com e
fique à vontade, tem uma parte gratuita no site, tem cursos pagos a preços muito acessíveis e cada vez mais feitos especialmente para vocês, tá? Quem precisar pode me chamar no Insta também, no direct, que eu tiro qualquer dúvida e ajudo aí nessa caminhada pra gente, de repente, te encaminhar aí o curso do INSS com o cupom de desconto até o dia 22 de R$20, vai sair por R$ 79,90, dá para parcelar, dá pra pagar no Pix, no boleto, e você vai garantir, nesses 2 meses de preparação, uma nota muito boa para sua prova do INSS de RLM. Garanto isso para você, tá bom? Obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima.